nosso documentário é sobre a demolição da escola Elisa Muniz Betim. Em 3 de março de 1932, foi criado por decreto o Grupo Escolar, que veio a ser inaugurado em 1940, no prédio onde nós conhecemos hoje por Escola Estadual Viana Muniz. O grupo escolar funcionava em 2 períodos, manhã e tarde. Era composto por 4 salas de aula e tinha cerca de 201 alunos. O corpo docente do grupo escolar era formado por diretora e professoras. Uma delas era, inclusive, a professora Elisa Muniz Betim, que leva o nome da escola primária que estamos falando. As crianças aprendiam a ler, escrever, calcular e um pouco de história e geografia, além dos trabalhos manuais, que eram para meninas o bordado e para meninos o artesanato com madeira. Qual a sua função como funcionário da Prefeitura Municipal de Eldorado? E há quanto tempo você está nesse cargo? Eu estou no departamento de obras, a minha função é pedreiro e estou lá já faz indo para 17 anos. Como funcionário do departamento de obras, você já trabalhou no prédio da escola Elisa Muniz Betim? O que você já fez de obra ou reforma ali? Esses trabalhos que fez já tinham relação com os problemas que a escola vinha apresentando? Sim, nós já fizemos algumas reformas lá. A maior dela foi o telhado que nós fizemos, que estava dando muito problema de vazamento. Aí foi trocado tudo, madeiramento, foi trocado as telhas de barro, colocado brasilite. E fizemos também uma rampa que dá acesso ao predinho ao lado. E fora outras reformas que nós fizemos, de pequenas reformas, né, reparos assim, de banheiro, vazamento de banheiro, problemas de encanamento, essas coisas. E tinha um problema lá também que era o corredor, que quando chovia muito, a calha não vencia o volume de água, sempre molhava todo o corredor e ficava liso aquele corredor que era feito de vermelhão, e era um risco para as crianças também. E esse problema era difícil de resolver, porque se tratava de uma escola tudo cheio de altos e baixos, uma sala mais alta do que a outra, e para fazer um telhado tinha que mexer em tudo. Então era complicado nesse caso. Sendo funcionário do local, o que o senhor pode nos contar sobre a decisão da demolição do prédio? O que estava acontecendo de tão sério para que essa decisão fosse tomada? Então, eu mesmo não participei pessoalmente lá da demolição do prédio, né? Mas o que eu fiquei sabendo é que eles resolveram demolir por causa dos problemas que vinham ocorrendo lá, muita reclamação, e eles acharam por melhor demolir o prédio e fazer um novo, né? Por causa que o prédio era irregular, tinha muitos altos e baixos, esgoto não tinha muita queda, filtração nas paredes. Então, eles acharam por melhor demolir e fazer um novo com tudo de acordo com as normas, né? Quanto tempo durou a demolição? Como eu não estava lá, então eu não tenho como responder essa pergunta, quantos tempo demoraram para demolir, né? Mas acredito que em poucas horas, porque se tratava de uma escola velha, as paredes tudo frágil, acho que nem coluna tinha, então foi muito fácil de derrubar. Na sua opinião, um novo prédio que será construído sairá em quanto tempo? Eu gostaria muito de responder essa pergunta para vocês, mas não tenho como. Não tenho essa informação, nem quando vai começar e nem quando vai terminar. Muitas pessoas comentavam nas redes sociais criticando o estado em que a escola se encontrava. O que você acha desses comentários de quem não convive no lugar e emite opinião sem saber o que está acontecendo? Eu acredito que foi até os pais das crianças, né, que iam lá e se deparavam com o descaso que estava, o perigo que estava correndo os filhos, aí colocavam nas redes sociais para poder ver se alguém tomava providência, né? Derrubar um prédio antigo que guarda tantas histórias de um povo é uma decisão difícil. Não havia outra forma de recuperar essa escola? O senhor, que também tem uma história nesse prédio, não sente que essa parte da sua trajetória foi apagada? Então, ali foi uma escola que foi construída ao longo dos anos, né? Ela não foi uma escola projetada igual o Viana, o Jaime, uma escola que foi projetada desde o começo, um projeto definitivo. Ela foi crescendo ao longo dos anos, feito uma sala aqui, outra ali. Então eu sei que todo mundo que estudou lá, passou por lá, tem um sentimento, um carinho pelo local,
Mas a gente não pode ser egoísta, né, nesse ponto. A gente passou, o tempo da gente foi, agora temos que pensar na melhoria dos que vêm, né? Dos nossos filhos, do nosso neto. Eles não vão querer ficar numa escola que não está funcionando corretamente para eles. O ensino pré-escolar municipal nessa cidade teve início em 1978, com a esposa do prefeito da época, Maria Santana Laino Pereira. Ela começou lá na Praça Pedro de Toledo, onde já ficava a própria escola Elisa Muniz Betim, lá por volta de também 1978. Ela começou com uma salinha bem pequena da prefeitura, tendo capacidade para 30 crianças mais ou menos, de uma faixa etária de 5 a 6 anos. Em homenagem a uma professora muito importante que teve nessa escola aqui, que a gente já viu que a escola Viana, que a gente chama de Viana hoje em dia, antigamente se chamava Grupo Escolar. Teve uma professora muito importante lá, que era a professora Elisa Muniz Betim. Com isso, a escola, que na época não tinha lá um nome certo, começou a se chamar definitivamente Elisa Muniz Betim em homenagem a essa professora. Imaginem que, por exemplo, eram pequenas escolinhas, com o tempo começaram a abrir pequenas escolinhas em bairros. Imagina que eram pequenas escolinhas em bairros e vilas periféricas, meio que seguindo as ordens da escola principal, que era a Elisa Muniz Betim. A diretora da Elisa Muniz Betim meio que dava as ordens para as pequenas escolas pré do município, isso por um bom tempo.